Bem debaixo dos nossos pés existe uma força invisível, gigantesca, que está sempre em ação. É o campo magnético da Terra, o nosso escudo planetário. É por causa dele que a gente vê as auroras, mas a verdadeira origem dele, essa é um dos maiores debates da ciência, com duas teorias que contam histórias completamente diferentes sobre o nosso passado. Sabe aquelas luzes dançantes da aurora boreal? Elas são muito mais do que um show no céu. Elas são, na verdade, a prova visível de uma batalha cósmica que está acontecendo o tempo todo, bem em cima da nossa cabeça. É o nosso campo magnético em ação, uma consequência belíssima de uma função que, no fim das contas, permite que a vida na Terra exista. E que função vital! Esse campo cria a magnetosfera, que é como uma bolha de proteção que envolve o planeta. Ela funciona como um escudo mesmo, desviando o bombardeio constante de partículas perigosas que vem do Sol, o famoso vento solar, e também a radiação do espaço. Sem esse escudo, a nossa atmosfera já teria sido arrancada e levada embora. A vida como a gente conhece seria impossível. Ok, mas isso tudo leva a gente para um mistério central. Se esse escudo é tão importante assim, de onde ele vem? O que, lá no coração do nosso planeta, alimenta essa força toda? Pois é, a resposta não é tão simples quanto parece. Essa é a grande pergunta. E a resposta, como eu disse, não é nada simples. As fontes que a gente analisou para montar essa apresentação trazem duas teorias que não poderiam ser mais diferentes. E elas levam a conclusões, assim, surpreendentemente opostas sobre a história do nosso próprio planeta. De um lado, a gente tem a teoria do dínamo, que é o modelo mais aceito hoje. Ela propõe uma espécie de gerador que se autossustenta lá dentro da Terra. Do outro lado, tem a teoria da corrente livre, que sugere que o campo é, na verdade, o que restou de uma energia inicial que está simplesmente acabando. Vamos dar uma olhada em cada uma. Primeiro, a teoria do dínamo. Essa é a explicação que a gente encontra na maioria dos livros de geologia, sabe? Ela representa o consenso científico atual e está alinhada com aquela escala de tempo de bilhões de anos para a Terra. A ideia aqui é a seguinte: o núcleo externo da Terra é uma bola gigante de ferro e níquel líquidos e está sempre se mexendo. O calor que vem lá do centro faz esse metal líquido subir, esfriar e descer, criando um movimento contínuo. Aí, a rotação do planeta organiza todo esse fluxo, que por sua vez gera eletricidade. E pronto, temos o campo magnético. É um sistema que se autoalimenta, um dínamo que, teoricamente, poderia funcionar por bilhões de anos. E a linha do tempo que essa teoria propõe é imensa. Uma das nossas fontes afirma que o campo magnético teria se formado há mais ou menos 3 bilhões e meio de anos. Ou seja, ele estaria protegendo o planeta durante a maior parte da sua história. Agora, vamos virar a página e analisar a segunda explicação. Uma teoria alternativa que oferece uma perspectiva, digamos, radicalmente diferente. Essa teoria, defendida por cientistas como o Dr. Thomas Barnes, parte de um princípio bem mais simples, baseado nos trabalhos de um físico chamado Sir Horace Lamb. A premissa é: e se não existir um dínamo? E se o que a gente está vendo não for um gerador, mas sim uma bateria que está, aos poucos, perdendo a carga? De acordo com esse modelo, uma corrente elétrica gigantesca teria sido iniciada no núcleo da Terra, lá na sua criação. E desde então, essa corrente vem diminuindo, perdendo energia de forma gradual e totalmente previsível. Tudo seguindo as leis fundamentais da física, sem precisar de nenhum motor para recarregar. Para a gente entender a velocidade com que isso acontece, precisamos de um conceito-chave: a meia-vida. É o mesmo princípio usado para datação com carbono 14, por exemplo. É basicamente o tempo que leva para a força do campo magnético cair pela metade. E esse decaimento não é uma linha reta, não. Ele é exponencial, como a gente vê nessa curva. Isso quer dizer que o campo magnético perdia força muito mais rápido no passado do que hoje. A taxa de perda vai diminuindo com o tempo. É um processo natural, tipo um café quente que esfria bem rápido no começo e depois vai esfriando mais devagar. Tá, e qual seria a meia-vida do nosso campo magnético, segundo os cálculos dessa teoria? Apenas 1.400 anos. Um período que, em escala geológica, é um piscar de olhos. Isso significa que, há 1.400 anos, o campo era o dobro do que é hoje. E há 2.800 anos, era 4 vezes mais forte. E assim por diante. Mas de onde vêm as evidências para esse decaimento? Bom, de medições diretas. Nossas fontes mostram dados coletados desde que os cientistas começaram a medir o campo com precisão, lá em 1835. E os números, como a gente pode ver na tabela, mostram uma queda constante e mensurável na força do campo magnético nos últimos séculos.
E não é algo recente, não. Dados arqueomagnéticos, que estudam o magnetismo que fica registrado em coisas antigas, como potes de cerâmica, sugerem que o campo atingiu um pico de força há uns 2.000 anos e, desde então, vem caindo de forma consistente, como esse gráfico ilustra bem. Então, chegamos ao ponto crucial. A gente tem duas teorias que explicam o mesmo campo magnético, mas as implicações que elas têm para a idade da Terra, nossa, são drasticamente diferentes. E aqui está o centro de todo o debate. A teoria do dínamo se encaixa perfeitamente numa Terra de bilhões de anos. Já a teoria do decaimento livre, se a gente pega essa taxa de decaimento e faz a conta para trás, a gente chega a uma conclusão radicalmente diferente. A vida na Terra não poderia ter muito mais que 10.000 anos. Por quê? Porque antes disso o campo seria tão forte que o calor gerado seria incompatível com a vida. A conclusão de um dos principais defensores dessa teoria, o Dr. Thomas Barnes, é bem direta. Se a gente extrapolar para trás, a força do campo magnético chegaria a níveis que, segundo ele, seriam impossíveis para a vida, estabelecendo um limite máximo para a idade da vida na Terra. Ah, mas e as inversões de polaridade que as rochas mostram? Boa pergunta. A teoria do dínamo explica isso como parte de um ciclo natural e bem longo. Já essa teoria alternativa propõe outra coisa, que essas inversões foram eventos super rápidos e violentos, causados por perturbações catastróficas no núcleo da Terra. Um dos proponentes, Dr. Russell Humphreys, por exemplo, chega a conectar essas perturbações a eventos como o dilúvio descrito no livro de Gênesis, reinterpretando os dados geológicos sobre essa nova ótica. E no fim, o mesmo campo magnético nos conta duas histórias completamente diferentes. Isso nos mostra uma coisa fundamental sobre a ciência. Os dados são uma coisa, mas a interpretação desses dados, que é baseada nos nossos pressupostos, é outra bem diferente. O escudo que nos protege é também um espelho, refletindo um dos debates mais profundos sobre a nossa origem e o nosso passado.